Vamos lá, senhores, seguinte, questão 10 para você, questão do Enem, tá? É aquela questão básica, simples, direta, mas que aplica para você, mais uma vez, aquela ideia real do uso da física no teu dia a dia. Já te falei isso várias vezes, só nessas aulas do Enem 2018, que a prova do Enem sempre vai te cobrar a física aplicada ao teu dia a dia. Então, foque nesse conhecimento, tá certo? Vamos lá, questão para você 10 fala o seguinte. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagens aéreas e carros nos pedágios. O modelo mais barato dessa etiqueta pode funcionar sem baterias e é constituído por três componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio e que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. De cara, qualquer aluno que já tem um conhecimento básico de física para o vestibular, física e tal, já sabe aqui que ao ler a expressãozinha bem aqui, ao ler aqui a palavrinha-chave, bobina, já sabe muito bem que essa questão ela está tratando com você de um tema importantíssimo, para você, que é o chamado eletromagnetismo, tá, pessoal? Aqui é uma questão muito mais voltada, para quem não sabe, muito mais voltada ao conhecimento sobre magnetismo. E eu já vou lhe adiantar, tá? O Enem sempre cobra questão de magnetismo, sempre. E geralmente é do mesmo jeito, da mesma forma, e é sempre uma questão. Então, se você estudar magnetismo para o Enem, já se acostume que vai estar para você lá uma questãozinha, então já é certeza de você acertar uma questão do Enem, tá? Porque sempre cai. E falou em bobina, já sabe muito bem como é que ela funciona. Bem, aí vem a seguinte ideia para você, tá? Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Beleza. A pergunta para você é direta e fala o seguinte: a etiqueta funciona sem pilhas porque o campo. Vamos lá. Professor, o que seria essa etiqueta RFID e como é que ela funciona? Pessoal, é o seguinte. Isso é muito comum de você encontrar, por exemplo, em lojas que vendem roupa. Tem aquelas roupas que você vai na loja comprar, elas têm uma etiquetazinha que você sabe muito bem que se você passar por aquela loja sem pagar a compra, ela vai alarmar, certo? Essa é a etiqueta RFID, que é basicamente uma etiqueta que funciona através de indução eletromagnética. Então, a nossa palavra-chave hoje para você, e até para você estudar em casa, é o conceito de indução eletromagnética. Professor, o que seria, em termos rápidos, práticos e direto, uma indução eletromagnética? É só você gravar a palavra. Vamos aqui te ensinar, tá? A palavra que, de novo, chave para você é o chamado eletromagnetismo, certo? O que essa palavra te significa, pessoal, quando se fala de indução eletromagnética? Então, sabe que indução vem do ato de induzir alguma coisa, correto? Então, o ponto da indução é esse importantíssimo de você entender que coisas elétricas geram coisas magnéticas e também coisas magnéticas geram coisas elétricas. É a indução. Então, por exemplo, uma corrente elétrica ela pode induzir um campo magnético, do mesmo modo que um campo magnético pode induzir um campo elétrico. E vice-versa, tá? Então essa relação elétrica e magnética, ela se completa, daí a indução. A pergunta, ela é o seguinte: como é que a etiqueta ela funciona sem pilhas? Sem pilhas. Pessoal, para uma etiqueta funcionar sem pilha, pensa comigo, a etiqueta ela é alimentada por uma corrente elétrica. Se não tem pilha, não tem corrente. Então vou ter que procurar aqui um outro modo de produzir corrente elétrica, certo? Qual seria o outro modo de produzir corrente elétrica através da indução? É o seguinte, é só você entender que para produzir alguma coisa elétrica, tem que haver uma coisa magnética ali, certo? Então, para produzir a corrente na etiqueta sem a pilha,
tem que haver uma coisa magnética. Então, de cara, eu já vou descartar aqui a letra A e a letra B, que elas falam de coisas elétricas. Eu vou focar na C, D e E, porque são os pontos que falam de coisas magnéticas, certo? Eu só vou te fazer aqui um parêntese importante para você também, lembrar o seguinte, pessoal. Eu vou mais uma vez aqui te reafirmar o que eu te falei no começo da aula, tá? Uma coisa elétrica, ela pode produzir uma coisa magnética, tá? Exemplo disso para você é quando você tem, por exemplo, aqui uma corrente, certo? Uma corrente elétrica que gera, né, que induz, digamos assim, né, que induz um campo magnético. Certo? Isso aqui é induzido, ok? Do mesmo modo que uma coisa magnética também gera uma coisa elétrica. Como professor, do mesmo modo aí que o campo magnético de alguma coisa, de um ímã, por exemplo, ele também pode induzir uma corrente elétrica. Então, essa que é a prova, de fato, que coisas elétricas e magnéticas se completam uma com a outra. Na minha questão, eu quero poder alimentar uma etiqueta eletrônica sem usar pilha. Então, de novo, se eu não tenho pilha, não tenho corrente. Então, eu tenho que procurar um outro modo de gerar corrente elétrica. E aí você já entendeu a ideia, né? Se eu preciso de um outro modo para gerar corrente elétrica, esse modo é através de um campo magnético, tá? Vale te lembrar, pessoal, que a indução eletromagnética ela só funciona devido à variação, tá? Então, a variação de uma corrente elétrica produz um campo magnético. A variação de um campo magnético produz uma corrente elétrica. Então, a variação aqui é importante, certo? Para poder induzir alguma coisa, beleza? Então, você vem aqui, ó, e já pode observar as letras aqui. Vamos ver? Letra C. Magnético, né, um campo magnético da onda de rádio induz uma corrente na bobina. Será se de fato um campo magnético ele induz uma corrente elétrica? Sim, totalmente sim. Isso foi o que eu descrevi. E aí você vem aqui somente conhecendo a teoria de indução eletromagnética e marca a letra C como correta. Tá? Letra D. O campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina. Eu não comentei sobre aquecimento. E, aliás, o aquecimento ele não vem do campo magnético, ele vem da corrente elétrica. Então, já posso descartar. Beleza? E a letra E. O magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Eu nem comentei com você sobre ressonância. Então, é um termo que eu nem vou observar quando se trata de indução eletromagnética. Beleza? Então, de novo, no Enem sempre cai uma questão para você de magnetismo e sempre é voltada à parte de indução eletromagnética. Tá, quase sempre, tá bom? É bom que você fique atento a esse conteúdozinho aqui, porque ele é importante para o seu vestibular. Belezinha? Então, coisas elétricas geram coisas magnéticas e coisas magnéticas geram coisas elétricas. Perfeito? Questão muito boa. Vamos seguir.